Durante décadas temos procurado nas estrelas. Não apenas para planetas, não apenas para sinais, exceto para anomalias, aquelas raras momentos em que algo no cosmos se recusa a obedecer às regras. E agora o telescópio espacial James Webb pode ter descoberto exatamente isso. O que começou como uma rotina, a observação da terceira interestelar, objeto já registrado em nosso sistema solar. Sistema Trace Atlas transformou-se em algo muito mais estranho, muito mais sombrio e infinitamente mais importante. Porque profundo, no vasto vazio frio além de Marte, a Webb detectou algo que não deveria ter. Não apenas luz artificial. Um brilho que não se comporta como o de um cometa ou asteroide. Uma assinatura que não segue nenhuma física conhecida da reflexão ou refração. E agora astrônomos os astrofísicos ficam com apenas pergunta que os deixa arrepiados. O que é realmente o Atlas III? Continue acompanhando. Nos levam a mergulhar fundo nos dados que acaba de reacender a mais antiga e a pergunta mais assustadora de todos os tempos. Será que estamos sozinho? Trace Atlas foi visto pela primeira vez como uma tênue mancha na borda do Sol. Sistema, movendo-se com uma trajetória o objeto local poderia seguir. Era claramente interestelar, nascido além do abraço gravitacional do nosso Sol, lançado através da galáxia por alguma força desconhecida, agora flutuando silenciosamente através do nosso bairro. No início, foi tratado como uma curiosidade cósmica como a sua. Os antecessores, Oumuamua e Borisov. Mas, mesmo em suas primeiras imagens, algo parecia estranho, ao contrário da maioria das viagens interestelares. Objetos, Trace Atlas era incomumente brilhante, mas sem nenhum sentido. Sua magnitude não correspondia à sua tamanho ou composição estimados. Brilhava como um brilho antinatural. Consistência, seu brilho também não. Sem desaparecer como esperado, nem apresentar qualquer tipo de erupções. Sinal de desgaseificação ou liberação de poeira. Os cometas tradicionais tendem a brilhar mais em estoura como subelementos de gelo, mas este aqui permaneceu estável como se estivesse ligado. De dentro, telescópios ao redor do mundo. Virou-se para observá-lo e a teia, com sua capacidade incomparável de perscrutar o espectro infravermelho, foi trazido para decifrar o mistério. O que viu mudou. Tudo. O telescópio espacial James Webb, empoleirado a 1 milhão de milhas da Terra o Range Point, foi projetado para ver o invisível, para romper o brilho de estrelas e revelar o que está escondido no sombras. Seu olhar sobre o Atlas de 3 olhos. Esperava-se que isso esclarecesse a confusão. Em vez disso, amplificou-o. Os instrumentos do telescópio detectaram uma emissão térmica centralizada que não correlacionar-se com qualquer reflexo natural de luz solar. Normalmente, um cometa brilha devido à luz solar, aos raios solares que refletem na poeira e gelo. Mas o Atlas III mostrou um interno, assinatura térmica, algo que irradiava do centro para fora. Isso não era luz dispersa, era luz emitida. O mapeamento térmico revelou um padrão, que não seguiu nenhuma distribuição conhecida, curva de objetos naturais. Pulsou, fracamente, irregularmente e, na maioria das vezes, de forma perturbadora, parecia ciclar em intervalos, esse ritmo se repetindo constantemente. Sugeriu sutilmente não aleatoriedade, mas design. Alguns cientistas da NASA e da Agência Espacial Europeia propôs algo exótico, explicações. Decaimento radioativo, atrito subterrâneo e isótopos alienígenas. Mas, à medida que mais dados surgiam, essas teorias desabou. O único consistente. A explicação que ficou sobre a mesa foi uma que ninguém queria anotar. O objeto pode estar energizado. Conforme dados da Webb e Hubble e observatórios terrestres se acumularam, um perfil do Atlas III começou a surgir e não se parecia em nada com qualquer outra coisa. Corpo celeste conhecido. Sua trajetória era preciso demais para ser caótico, como se fosse escolhendo seu caminho, ajustando-se sutilmente, curso através de poços gravitacionais. A rotação era anormalmente estável, com um movimento de cambalhota que desafiava os padrões. Derive inertial e sua falta de comentário narrativo, mesmo ao passar perto. Radiação solar. Sugeriu uma concha ou invólucro, talvez algo que o proteja do calor. Então veio o mais descoberta controversa. O albedo, ou a refletividade de sua superfície constatou-se que em alguns aspectos era quase perfeito, aproximando-se do metal polido, não rocha, não gelo, não poeira, metal. As implicações atingiram como uma onda de choque em toda a comunidade astronômica. Se isso era metálico, estruturado e emissor, energia, então não estávamos mais observando um objeto natural, estávamos observando tecnologia. De repente, o termo sonda, sussurrado nos corredores, farol, nave, até mesmo um artefato. A ideia de que isso poderia ser uma nave espacial alienígena não era mais relegado a fóruns de teorias da conspiração. Foi agora circulando discretamente em instituições. E-mails protegidos por firewalls criptografados.
talvez a parte mais condenatória de a evidência não eram as emissões térmicas ou a trajetória ou o estranho metálico. A assinatura era a luz fotórica. A análise revelou algo arrepiante. A luz proveniente do Atlas de 3 olhos era focada em uma faixa estreita do espectro. Em outras palavras, não era um campo natural amplo. Reflexo da luz solar, mas de forma controlada. Emissão de comprimentos de onda específicos. Isto é exatamente isso que fazemos com conjuntos de LEDs. Sistemas de comunicação a laser e faróis de sinalização de espaçonaves. Além disso, essa banda incluía frequências frequentemente usadas na comunicação e orientação. Sistemas na Terra. Não só isso, mas a intensidade da luz pareceu responder muito ligeiramente à radiação solar, como embora algum sistema de bordo estivesse se ajustando em tempo real, não piscava, aleatório, mas com uma estranha intermitência, pulso. Os astrônomos processaram os dados através de modelos de sinal conhecidos. O que eles obtiveram foi inconclusivo, mas não sem significado. Alguns alegaram que os pulsos se assemelhavam a pulsos binários, sequências. Outros disseram que poderia ser uma fonte de energia rotativa, mas a conclusão era inegável. Isso não era um objeto passivo. Estava fazendo algo deliberado, e nós estávamos assistindo ao vivo. À medida que os dados chegavam em grande quantidade, uma equipe de astrofísicos do MIT e de Harvard correram uma análise profunda do sinal sobre emissões eletromagnéticas provenientes de Trace Atlas. À primeira vista, as frequências pareciam aleatórias, apenas ruído, espalhados por todo o espectro, mas quando eles aplicaram transformadas de Fourier a isolar padrões cíclicos, algo emergiu. Dentro da estática, enterrado como um sussurro em meio ao caos, era um pulso repetitivo estruturado muito preciso. Para ser natural, não era um padrão binário, nem uma modulação típica usada em tecnologia romana, mas carregava impressão digital inconfundível de intencionalidade. Codificação. Alguns especularam que poderia ser uma for all, uma transmissão repetida destinada para receptores que não sejam de origem terrestre. Outros levantaram a hipótese de que poderia ser telemetria. Um fluxo constante de dados enviado de volta para de onde quer que esse objeto tenha vindo. A parte perturbadora era esta, seja o que for. A mensagem era que não havia mudado desde a web foi a primeira a detectar. Foi como se 3 Atlas não estava tentando falar conosco, mas outra pessoa, e talvez essa pessoa, já tinha ouvido isso. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, através dos mais altos níveis da ciência e instituições de defesa, uma declaração confidencial. O relatório circulou internamente na NASA, e depois vazou para um jornalista não identificado. Revelaram que altos funcionários já estavam em coordenação com agências espaciais globais para determinar se Trace Atlas representavam uma ameaça. Alguns cientistas argumentaram que era benigno. Uma sonda antiga, talvez. Séculos de idade em uma rota pré-programada, através das estrelas. Outros não eram tão otimistas. Eles levantaram questões que ninguém poderia responder. Se estiver transmitindo, então, quem está recebendo se houver luz? Emissões também possui propulsão? Se está aqui de propósito, por que agora? O relatório mencionou a possibilidade. Por mais remoto que fosse, aquele Atlas de 3E era não apenas de passagem, mas observando, rastreamento de alinhamentos planetários, campos eletromagnéticos, ou mesmo civilizações avançadas. Essa possibilidade gerou pânico nos bastidores, pois se esse objeto não estivesse sozinho, então algo mais poderia estar a caminho, algo que o tivesse enviado. Investigações adicionais sobre a luminosidade do Atlas de 3I levaram a uma hipótese revolucionária. O objeto não apenas emitia energia, mas também a captava. A forma como a emissão de luz do objeto variava com sua proximidade ao Sol, combinada com a aparente ausência de reações químicas, corroborou a ideia de que ele poderia estar utilizando um conjunto de coletores solares ou um sistema de absorção fotônica embutido em sua superfície. Lu e um grupo de teóricos postularam que a nuvem de poeira que envolve o objeto poderia ter uma dupla função: servir como camuflagem para mascarar sua estrutura artificial e como meio de absorção da radiação solar. Se isso for verdade, sugeriria que a Atlas é uma nave autossustentável projetada para viajar indefinidamente pelo espaço profundo, reabastecendo-se à medida que se desloca de estrela em estrela. Esse conceito está em consonância com os modelos teóricos conhecidos de sondas interestelares, máquinas que poderiam permanecer inativas por séculos, ativando-se apenas ao atingir um sistema estelar que valesse a pena investigar. E se o nosso sistema solar desencadeasse essa ativação, então a mensagem teria sido recebida. Enquanto as agências espaciais internacionais se esforçavam para encontrar respostas, uma verdade se tornou cada vez mais clara.
Não estamos preparados. Apesar de décadas de especulação sobre contato extraterrestre, nossos sistemas políticos, científicos e filosóficos estão totalmente despreparados para processar o que o Atlas de 3 olhos poderia representar. Nenhuma declaração oficial havia sido feita, mas documentos internos vazados de agências na França, Japão e Brasil apontavam para conclusões semelhantes. Esse objeto poderia não ser apenas uma anomalia, mas um primeiro encontro em câmera lenta. E, ao contrário do que Hollywood nos ensinou, não houve pouso, nem aparição repentina no céu, nem respostas imediatas, apenas dados, apenas luz, apenas silêncio. A internet continua a observar o objeto diariamente. E, no entanto, cada resposta que ela fornece parece levantar mais 2 perguntas. Se isso for contato, então é contato nos termos deles, não nos nossos. Silencioso, distante, inquietante. E isso talvez seja o mais aterrador de tudo, porque o que estamos testemunhando pode não ser um convite. Pode ser vigilância e talvez já tenhamos sido vistos. Quando os astrônomos acreditavam que o Atlas de 3 olhos havia se estabilizado em uma trajetória previsível, algo inesperado aconteceu. Sua luminosidade aumentou drasticamente. Não se tratava de um aumento gradual causado pela proximidade com o Sol, mas sim de uma explosão repentina capturada em tempo real pelo telescópio James Webb e confirmada por diversos observatórios terrestres. O brilho do objeto aumentou em quase 40% em menos de 2 minutos, estabilizando-se em um novo patamar elevado. Nenhuma explicação natural se encaixava nos dados. Não havia sinais de interação com o vento solar, nenhum impacto, nenhuma desintegração fragmentária. Era como se alguém, ou algo, tivesse acionado um interruptor. A explosão não era apenas visível. A observação trouxe consigo uma mudança na assinatura térmica do objeto, quase como se seus sistemas tivessem sido ligados. Os teóricos propuseram a possibilidade perturbadora de que esse objeto tivesse entrado em uma fase de ativação, desencadeada por sua proximidade com a nossa estrela ou por nossas próprias observações. E se esse sinalizador foi um ato intencional, então era para ser visto. Pouco depois do brilho anômalo, cálculos orbitais de várias agências espaciais detectaram algo mais. O satélite Atlas III não estava mais seguindo precisamente sua trajetória projetada. Ele havia se deslocado ligeiramente, sutilmente, mas de forma mensurável. A gravidade sozinha não explicava a alteração. Nem mesmo a pressão da radiação solar, frequentemente invocada como bode expiatório para pequenas mudanças de trajetória em objetos leves, era suficiente. Essa mudança foi deliberada e, ainda mais perturbador, era a nova trajetória para onde apontava, mais profundamente no sistema solar, com uma inclinação ajustada que a aproximava do plano da órbita da Terra. O objeto não estava mais apenas de passagem. Na verdade, ele havia mudado de rota. Alguns cientistas alertaram para a necessidade de cautela, chamando-o de anomalia gravitacional. Mas outros viram a mudança como uma manobra, uma sutil correção de curso que nenhum cometa ou rocha jamais havia feito. E se o 3 Atlas fosse capaz de propulsão ou navegação, mesmo que limitada, isso significava que não estávamos mais observando uma relíquia. Estávamos observando uma nave em movimento, uma nave com propósito. À medida que o objeto passava pelo alcance dos instrumentos espectroscópicos a bordo dos telescópios Webb e Hubble, os cientistas começaram a detectar elementos e compostos que levantaram ainda mais suspeitas. Foram detectados traços de ligas altamente refletoras, elementos de terras raras e, o mais chocante, linhas de absorção espectral semelhantes a compostos nunca antes catalogados em nossa tabela periódica. Esses não eram os tipos de materiais que se encontrariam em um pedaço congelado de rocha interestelar. Eles foram projetados ou, no mínimo, sintetizados sob condições desconhecidas na natureza. Um perfil espectral não correspondia a nenhum processo químico conhecido, mas se assemelhava muito a compostos teóricos propostos em laboratórios de materiais quânticos. Substâncias que se acreditava existirem apenas sob a influência de campos magnéticos intensos ou confinamento quântico. Essa descoberta implicava uma idade insondável, sugerindo que o objeto antecede a civilização humana em milênios, ou que foi fabricado recentemente por uma civilização muito mais avançada que a nossa. A natureza dos materiais falava mais alto do que qualquer sinal.
porque mesmo que não conseguíssemos decodificar a mensagem, o próprio mensageiro era antinatural. Com evidências crescentes apontando para uma origem não natural, governos e agências começaram a reagir, não publicamente, mas com inegável urgência. Os níveis de criptografia aumentaram nas redes de observatórios. Equipes de pesquisa foram discretamente realocadas. Um aumento repentino e inexplicável nas recalibrações de satélites foi observado em vários continentes. Nações com programas espaciais iniciaram discussões discretas sobre planos de contingência a portas fechadas. Um documento vazado de um consórcio internacional de defesa sugeriu que 3 satélites Atlas poderiam não ser visitantes isolados, mas sim exploradores. A estrutura incomum do objeto, sua rotação estável e sua aparente capacidade de permanecer operacional em distâncias interestelares indicavam um projeto compatível com sondas de observação de longo prazo. Mas, se estava em missão de reconhecimento, o que estaria procurando? E ainda mais perturbador, o que poderia acontecer em seguida? Em universidades, observatórios e centros de comando militar, um consenso aterrador se formava. Não estávamos mais sozinhos no universo, e o primeiro contato poderia não ser uma conversa, mas uma avaliação. À medida que a especulação atingia o auge, uma equipe ousada do Instituto SETI decidiu correr o risco que ninguém mais correria. Eles transmitiram um pulso de rádio concentrado diretamente na direção da localização projetada de 3 Atlas. A mensagem continha constantes matemáticas universais, a tabela periódica e representações visuais básicas da humanidade. Era para ser um aperto de mãos cósmico, um olá cauteloso. Passaram-se dias, depois uma semana, sem resposta. Mas quando o experimento estava prestes a ser arquivado como mais uma chamada não respondida para o escuro, uma das estações de monitoramento no Chile registrou algo estranho. Um pulso de retorno de banda estreita, fora da frequência, distorcido, mas inequivocamente sincronizado para espelhar a mensagem original. Não era uma resposta em linguagem. Não era um eco. Era um sinal, um retorno com variação suficiente para indicar que não se tratava de reflexão passiva. Tinha sido processado, tinha sido reenviado. Mas o que mais abalou a equipe do SETI não foi o sinal em si, foi a sincronização. Porque a resposta chegou precisamente 72 horas após o envio, até o segundo. Isso significava que algo não apenas havia recebido nossa mensagem, mas também calculado o atraso e respondido deliberadamente. Após a detecção do sinal de retorno, observatórios ao redor do mundo começaram a apresentar anomalias técnicas. Os instrumentos infravermelhos do Webb mostraram mapeamento térmico errático pela primeira vez desde o lançamento, e os sensores giroscópicos do Hubble registraram microflutuações apesar da orientação estável. Telescópios terrestres apresentaram o que inicialmente foi descartado como falhas de software, mapas estelares desalinhados, distorções inexplicáveis de pixels e congelamento de fluxos de dados, precisamente quando focados em um Atlas de 3 olhos. Mas essas falhas não ocorreram aleatoriamente. Elas aconteceram em intervalos sincronizados, como se fossem coordenadas, como se alguém ou algo não quisesse que observássemos com muita atenção. Uma teoria surgiu de um grupo de operações secretas infiltrado na Agência Espacial Europeia. O objeto não estava apenas emitindo sinais, estava interferindo em nossas comunicações, aplicando interferências seletivas. As implicações eram impressionantes. Um visitante passivo não esconde sua identidade. Um explorador, sim. Se o objeto estivesse gerenciando ativamente o que podíamos ver e quando podíamos vê-lo, então não estávamos o observando, estávamos sendo autorizados a fazê-lo. E então, silêncio. Dias após o evento de emissão de sinais e as falhas técnicas, as atualizações da internet foram atrasadas, restringidas e, por fim, redirecionadas. Os registros públicos não estavam mais acessíveis. A Agência Espacial Europeia divulgou uma declaração vaga sobre a recalibração dos instrumentos. A NASA simplesmente parou de comentar. Até mesmo publicações conceituadas que vinham acompanhando de perto o projeto 3 Atlas começaram a retratar matérias ou a publicar resumos neutros, desprovidos de detalhes. A comunidade astrofísica ficou dividida. Alguns acreditavam que as agências estavam trabalhando para validar a descoberta antes de torná-la pública. Outros acreditavam em algo muito mais sombrio, que a verdade já havia sido confirmada e agora estava sendo mantida em segredo. Os poucos observatórios independentes restantes começaram a divulgar fluxos de dados brutos ao público, mas estes foram rapidamente ofuscados por uma enxurrada de desinformação e especulação.
O que antes era um mistério científico global havia se tornado um ativo estratégico. E a história nos mostrou o que acontece quando governos declaram uma descoberta como secreta. A verdade morre em silêncio. Numa última tentativa de compreender o que estavam observando, uma coalizão de astrônomos e matemáticos recorreu ao reconhecimento de padrões e à teoria da probabilidade. Eles não buscavam mais comunicação, mas sim provas de intenção. E foi então que descobriram o padrão mais aterrador de todos. A trajetória do objeto pelo sistema solar, embora aparentemente natural, espelhava um arco de Fibonacci quando plotada em relação às posições planetárias, uma antiga espiral de beleza proporcional encontrada em toda a natureza e, coincidentemente, em muitos protocolos de comunicação terrestres. Além disso, o momento das correções de curso, os clarões de luz e até mesmo a resposta do sinal estavam correlacionados com sequências de números primos. A probabilidade disso ocorrer naturalmente é astronomicamente baixa. Esses padrões foram escolhidos. Isso significava que o objeto 3 Atlas não estava simplesmente sobrevoando o sistema solar. Ele estava navegando com precisão matemática, como se estivesse seguindo um mapa ou um cronograma. Alguns teóricos sussurraram o impensável. Talvez não fosse uma sonda interestelar. Talvez fosse uma mensagem interestelar, não composta de som ou símbolos, mas de comportamento. E acabamos de decodificar a primeira palavra. À medida que a poeira da confusão começa a assentar, uma verdade permanece impossível de ignorar. 3 Atlas nunca foi apenas uma rocha. Da luz antinatural que emitia ao sinal que retornava, dos materiais raros à mudança calculada de trajetória, cada peça deste enigma aponta para uma única conclusão incômoda. Não estivemos sozinhos por muito tempo, e talvez nunca devêssemos saber. O telescópio James Webb, construído para observar o nascimento das galáxias, pode ter, em vez disso, vislumbrado algo projetado para observar de volta. Algo antigo, deliberado e observador, não da segurança de um sistema estelar distante, mas do limiar de nossa própria vizinhança celestial. E, no entanto, o silêncio reina. As agências se recusam a falar. Os dados estão sendo retidos. O mundo, ao que parece, foi considerado despreparado. Mas nós vimos a luz, seguimos o caminho. E agora fazemos a pergunta que aterroriza até as mentes mais racionais. O que acontece a seguir? Será que 3 Atlas estava apenas de passagem, catalogando nosso pequeno mundo antes de continuar sua jornada? Ou seria apenas a primeira de muitas? Uma sonda abrindo caminho para algo maior, algo à espera de um sinal para seguir em frente. No fim, talvez não importe se 3 Atlas era uma máquina ou algo completamente diferente. O que importa é que veio, viu e reagiu. E agora, em algum lugar na escuridão fria e infinita, algo pode estar voltando sua atenção para o planeta azul que piscou primeiro. A contagem regressiva talvez já tenha começado, e o universo mais uma vez nos lembra: não somos o centro, somos os observados.